Olá, meus queridos amigos e amigas, irmãos em Cristo, sejam bem-vindos a mais um Conexão Cast, o podcast da Conexão Primeira Batista aqui em Santo André. Eu sou o pastor Marcos Grava e tenho o privilégio de receber neste dia dois queridos missionários desta igreja que estão servindo ao Senhor na região oeste da África, num lindo projeto de alfabetização de crianças. Eu falo de Eliseu e Suelen Carvalho. Pastor Eliseu, seja bem-vindo ao Conexão Cast. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade, pelo espaço aberto para a gente poder dialogar e conversar um pouco sobre o projeto. Isso mesmo. Suelen, vocês estiveram conosco, a igreja foi toda impactada. Privilégio ter você conosco aqui. Muito obrigado, viu? Para nós uma honra, pastor, estar com uma igreja que ama o reino, ama missões. Que privilégio estar com vocês, de verdade. Obrigado, todo nosso. Vamos começar com a irmã, então, contando como foi esse chamado para servir numa das regiões mais desafiadoras do mundo hoje, em termos de condição social, que é a região do Oeste Africano. Então, em 2010, eu fui para uma viagem missionária a curto prazo para dar aula no seminário bíblico da Guiné-Bissau, em Intumbé, numa região chamada Intumbé. Depois, voltei para o Brasil, casei, os anos se passaram. O Senhor nos permitiu algumas experiências em nossa vida pessoal. Eu tive 2 gestações, 2 abortos, e depois que eu tive essas 2 gestações, 2 abortos, a minha irmã mais nova, ela gestou, minha sobrinha nasceu. Foi uma alegria muito grande, mas ela nasceu com a ausência de 2 pares cranianos. Então, isso quer dizer que a minha sobrinha, a Maria Alice, ela tem problemas motores, ela não anda, ela não ouve, por isso também não fala, ela tem dificuldades na visão, tem comprometimento cognitivo. Então, nós passamos, pastor, dias bem difíceis, na verdade. Após essa experiência em nossa vida, com a nossa família, eu recebi um telefonema de uma ex-aluna, lá do tempo de 2010, uma guineense, falando que ela tinha um sonho, que era abrir um orfanato ou um trabalho para crianças órfãs na Guiné-Bissau. Então, o meu coração estava totalmente inclinado para a realidade, não é, do órfão, da criança com limitações, com necessidades especiais, por toda essa vivência que tivemos. E o telefonema já foi lá em 2018 para 2019, não é isso? Sim, quase 10 anos depois. Quase 10 anos depois, essa aluna entrou em contato com Suelen. Sim, ele pastoreava. Na ocasião, estávamos fazendo uma visita pastoral quando recebi esse telefonema de África. Falei para ela que nós iríamos orar por isso. E começamos, de fato, a orar, mas não somente a orar, a trabalhar por isso. E o Senhor nos deu a graça de alugarmos uma casa em Guiné-Bissau para esse trabalho começar. Na época, eu era professora também e tomamos uma decisão, um passo de fé, retornamos à África, alugamos aquela casa, era o valor total do meu salário na época. E eu perguntei a Eliseu se ele me abençoava para fazer isso, ele disse com certeza. Então, nós começamos assim. Só que aí o que aconteceu? Aquela jovem, ela, por motivos superiores, não pôde continuar. E nós começamos a orar por obreiros para Guiné-Bissau, para a Casa Esperança Viva. Senhor, levanta obreiros. Levanta obreiros. E um dia o Senhor nos visitou e falou que a resposta das nossas orações éramos nós mesmos. Nesse tempo, estávamos adotando nosso filho. Foi muito desafiador. Entregar um rebanho amado, ir com o nosso filho, que estava chegando na nossa casa num contexto também de rua, de extrema vulnerabilidade, mas tudo fez parte para o nosso treinamento, fez parte para que tudo isso hoje pudesse acontecer, para que olhássemos as crianças da Casa Esperança Viva com os olhos de Jesus. Olha só. É um desafio que começa com uma viagem missionária. E eu gosto disso porque entra na minha tese, que eu sempre digo que eu acredito que todo cristão deveria fazer uma viagem missionária transcultural na sua vida, uma única viagem, para que nós pudéssemos entender exatamente o que o próprio Senhor Jesus fez por nós, porque Ele deixou a sua zona de conforto, deixou o trono de glória. Verdade. E veio habitar nessa terra, para entender aquilo que Ele já conhecia bem, que era o coração humano,
falar a esse coração e deixar uma mensagem antes de morrer pelos nossos pecados. Mas eu sou um daqueles que defende que um missionário efetivo precisa ter uma experiência transcultural, porque ir para um campo missionário tão distinto da nossa realidade é muito difícil, não é? É verdade. E Suelen fez isso, ela conheceu o campo, né, que hoje vocês servem como família, conheceu solteira, sozinha. Então quer dizer que quando você voltou ao Brasil, seguiu sua vida, se casou, seu esposo um pastor, tinha lá um ministério, uma igreja, você recebe um telefonema, um desafio do Senhor através de uma aluna para abrir um orfanato e você compromete todo o seu salário de professor aqui no Brasil para sustentar aquele orfanato à distância. Então era um projeto missionário à distância. Fiquem aí na África, eu vou continuar aqui no interior de Pernambuco. E aí de repente faltam-se os professores e funcionários e Deus diz que agora era a família que teria que ir, não mais apenas os recursos, mas o dinheiro e também a família. Pastor, quando ela pediu o salário dela foi mais fácil. E quando ela disse para o irmão que agora vocês tinham que ir para Guiné-Bissau, qual foi sua reação? Na verdade, o meu coração foi primeiro do que o dela. É mesmo, é? Isso. Quando visitamos a Guiné-Bissau, já casados, já em 2020, nós visitamos uma casa no leste do país, onde nós visitamos uma casa com crianças especiais, numa cidade chamada Gabo, uma região ao leste, e quem apoiava essas crianças era um missionário presbiteriano. Então, com a equipe, ele foi lá, nos apresentou a casa, nos apresentou 2 irmãs que cuidavam daquelas crianças em uma situação assim, completamente de desamparo. E aí, nessa circunstância, eu olhei para aquela situação e minha oração naquele dia foi: Senhor, nos dá um lugar para cuidar desse povo. Uau. Minha oração foi essa. E nesse mesmo dia, Suelen teve uma experiência com Deus também lá nessa casa. Hoje, graças a Deus, um outro projeto entrou para apoiar aquelas crianças. Hoje é uma realidade completamente diferente. Mas naquele dia foi o dia que o Senhor despertou meu coração para isso, né? Eu, Senhor, preciso de um lugar aqui para cuidar desse povo. Não sei como, não sei quando, mas nos dê um lugar aqui. Nessa mesma casa, quando eu estive com o Abraão é uma criança que tem paralisia cerebral. E não há recursos para cuidados de crianças com necessidades especiais na Guiné-Bissau, como aqui no Brasil. Então, como falei, minha sobrinha, né, a Maria Alice, ela tem múltiplas necessidades. E quando eu olhei para o Abraão, olhei para aquelas crianças surdas, com dificuldades visuais. E o Senhor falou comigo muito forte, inconfundível a voz do Senhor. Ele falou para mim assim: Suelen, eu te fiz passar pela terra da aflição, para que quando você chegasse nesse momento, você tivesse disposição, empatia para ser resposta. E foi aí, pastor, onde procuramos uma casa para alugar. E foi quando eu perguntei ao meu esposo se eu poderia entregar todo o meu salário para alugar aquela casa. Mas eu não imaginava que o Senhor queria a minha vida lá. Eu pensei que o Senhor queria os meus recursos, as minhas orações, e que eu poderia fazer alguma coisa sem resposta desta maneira. Eu acho que ele foi levando aos poucos a gente para lá, né? Exatamente. Levou os recursos e aí começou a levar o comprometimento. Sim. E o nosso coração começou a ficar já na Guiné-Bissau, a ponto de que a última coisa que eu precisava ouvir para ter certeza disso era Suelen, né? Eu disse: Senhor, eu não posso ir sem o coração da minha esposa. Eu não posso sacrificar o coração da minha esposa, porque é minha responsabilidade cuidar dela. Então, eu preciso ouvir que ela está disposta a enfrentar isso comigo também. Eu não imaginava que o Senhor nos levaria à Guiné-Bissau, porque nós já tínhamos tantas realidades que, de certa forma, eram muito fortes para nós aqui no Brasil. Por exemplo, a minha sobrinha, eu dizia: Senhor, o Senhor não vai me levar para outro país porque eu tenho a Maria Alice. Não estou com ela todos os dias, mas, de certa forma, estamos perto. Se os meus pais precisarem, os meus pais são os cuidadores da minha sobrinha e são pessoas já de uma certa idade, não é? Então, qualquer coisa, eu estou por aqui. Eu vou ser o socorro. Olha só, Suelen, né? Nós. Eu vou ser o socorro, eu vou estar por aqui. Então, o Senhor não vai me levar para longe. E aí, em uma noite de oração,
depois da proposta de África, de passar alguns anos lá, eu diante do Senhor, e o Senhor mais uma vez me visitou. E o Senhor falou para mim, Suelen, eu preciso que os seus amores estejam aos pés da minha cruz. Eu preciso ser o seu maior amor. E aí, naquela madrugada, eu entreguei ao Senhor. Senhor, eu te entrego. Eu te entrego os meus pais. Os meus Isaques. Eu te entrego os meus Isaques. Eu te entrego a minha sobrinha, a Maria Alice. Porque eu ficava pensando, Senhor, como é que ela vai saber que eu a amo, né? Como é que ela vai ouvir? Ela não consegue entender Libras porque ela também tem dificuldades neurológicas. Como então, seria o diálogo, até mesmo por videochamada, né? Exatamente. Como é que ela iria nos reconhecer? Como é que ia manter o afeto? E aí, Senhor, eu entrego o meu Isaac. E aí, mais uma vez, o Senhor ministrou meu coração naquele texto. Ó a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, né? Quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis os seus juízos. É muito bom ouvir os irmãos falarem isso, porque quem os ouviu na igreja, esses detalhes ricos do chamado, a gente, infelizmente, por conta do tempo, não consegue abordar. Mas muitas vezes a gente fala para a igreja que aqueles que vão têm um chamado específico de Deus, não é? Não são pessoas mais especiais do que aqueles que permanecem nas igrejas. Mas o chamado é especial, o chamado é específico e é claro. E é irresistível. E é irresistível, né? Então, ouvindo vocês, a gente fica mais fácil ensinar as pessoas o que significa um chamado específico. Né? Quando se ouve a voz de Deus de maneira clara, é a você que eu estou convocando, é a você que eu estou escolhendo para fazer esta minha missão, não é? E outros irmãos tão especiais quanto aqueles que vão, permanecem na retaguarda, nas igrejas, não é? Cuidando, como diz aquela palavra em 1 Samuel 30, cuidando da bagagem, cuidando dos bens daqueles que vão à batalha, né? E todos, diz Davi naquela passagem tremenda que nós sempre falamos aqui, receberão partes iguais do galardão, partes iguais do prêmio, né? Então vocês viveram realmente um momento especial de chamado. E aí chegaram na África, pastor Eliseu, e aí encontraram uma realidade que não é nada fácil, é extremamente desafiadora. Porque não é só a alfabetização, a necessidade daquele povo. Existem muitas outras, não é? E entre elas está a espiritual. Então vamos abordar um pouco isso com alguém que é um pastor. Qual é a profundidade do desafio espiritual do povo africano em termos de sincretismo, em termos de feitiçaria e tantas outras questões que envolvem a religiosidade africana? É um desafio de perseverança, porque os embates são constantes. Vamos falar sobre isso, embates constantes. Muita gente não acredita em batalha espiritual, mas ela acontece todo dia no campo, não é? Todos os dias. A gente não luta, como diz Paulo, contra carne e sangue. Ali a luta é contra os principados e potestades diariamente. Diariamente. Você sente dias... Os dias parecem, às vezes, correr tão rapidamente que você diz, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Às vezes a gente teve a sensação já de passar semanas desorientados, né? Que a gente trabalha e parece que não faz nada. E eu conversava já pedindo oração a outros missionários que estavam lá, que a gente, quando foi à capital, fica na casa de algum missionário para poder descansar um pouco. E aí eu pedi uma oração, ele disse, pastor, é aquela sensação, né, que você fica desorientado? Eu disse, isso é a mesma sensação. É a mesma luta que a gente passa. Então, às vezes noites em claro, sonhos pesados, saúde muito abatida, situações pequenas que vai cansando você ao longo do tempo. E uma batalha muito forte lá, ela é velada. Ela vai cansando você com coisas pequenas a ponto que você fica fadigado sem ter razão. Então, esse cansaço por coisas pequenas é algo que muitos missionários testemunham dessa dificuldade. E aí cansa você não tem forças para o trabalho espiritual. Você fica sem cabeça para trabalhos, para aconselhamentos,
para atender a um irmão que foi uma vez, foi duas, foi três, aí você já está com a mente cansada. Então, muitas vezes é cara a cara o embate espiritual, mas muitas vezes é aquela coisa que não se mostra o rosto, não se mostram as armas, mas a batalha acontece, né? E aí, irmã Sueli, não adianta ter a tranca na porta, não adianta ter qualquer outra arma física. Isso aí só vence com a oração, com o jejum e com a retaguarda dos irmãos fiéis, não é isso? Eu não tenho dúvidas, pastor, que o que tem nos mantido de pé são as orações. Porque, como Eliseu falou, as batalhas são muitas, mas o Senhor tem nos sustentado. A cada dia nós temos percebido graça sobre graça, sabedoria, discernimento espiritual, e são armas espirituais. Armas espirituais não se conquista com a força do nosso braço, com a nossa intelectualidade, com o nosso conhecimento acadêmico do que é missiologia, antropologia, contextualização. Armas espirituais são adquiridas através da leitura bíblica, da oração e desse suporte. Então, quando nós ouvimos alguém dizer, estou orando por você, para nós isso é tão profundo, para nós isso é tão precioso, porque nós sabemos o quanto é desafiador o campo missionário. Não é um jargão, Não é. Exatamente, como a paz do Senhor, não é? É. Não é um jargão. Ore por nós é uma necessidade. É uma necessidade e uma realidade. Nos sentimos alcançados, abraçados, quando nós estamos passando por momentos tão desafiadores, que sabemos que alguém está orando por nós, alenta a nossa alma e nos faz... É como um combustível, né? Que nos dá mais força para perseverar. E aí, pastor Eliseu, a gente tem a impressão, alguns ficam com a impressão que o missionário vai para um país bem desenvolvido, um país como a Europa, que se tanto necessita de missionários, precisa estar bem preparado. Um missionário que vai para um país com poucas condições sociais, educacionais, talvez não seja tão necessário. E o fato é que essa não é a realidade. Precisa estar bem preparado. Qual foi o preparo que vocês tiveram entre tudo que os irmãos adquiriram de ferramenta antes de partir para o campo? Começando pelo irmão. Primeiro, nosso preparo de seminário. É muito importante visar um seminário que ele tenha uma base missiológica como prioridade. É muito importante a formação missiológica também. Então, de base, nós tivemos uma curso de teologia, concentração em missiologia, que ajudou muito desde o início no nosso ministério. E antes de ir para o campo, nós fizemos também uma especialização em estudos transculturais. Então, essa preparação, mesmo depois de anos de ministério, Sim. a gente disse, nós precisamos ter algum outro preparo mais aprofundado para essa missão transcultural. Isso é muito importante. Além dessas ferramentas, Suelen tem ferramentas também seculares, né? Sim. Quando o meu filho chegou para nós, não é? Ele chegou com muitas dificuldades na aprendizagem. Ele tinha quase 7 anos e não era alfabetizado. José Lucas, até 7 anos, ainda não tinha sido alfabetizado. Não. E no tempo da pandemia, ele não pôde frequentar a escola. Sim. Então, eu precisei alfabetizá-lo neste tempo. Eu já trabalhava na área de educação. Qual é a formação da irmã? Eu sou professora, atuava na primeira fase do ensino fundamental. E aí, com a chegada do José Lucas, eu senti necessidade de fazer uma especialização em psicopedagogia. E foi justamente nesse tempo que o Senhor foi amolando, né, as ferramentas para que eu pudesse estar na Guiné-Bissau. Então, hoje, assim que chegamos em Buba, nós procuramos o órgão responsável pela educação, apresentamos o nosso diploma e eles ficaram, maravilhados, porque não há psicopedagoga ali naquela região. Então, abre portas, né, para o nosso trabalho e tem sido uma ferramenta muito importante. Quer dizer que os desafios que vocês viveram como casal, na verdade, foram instrumentos de preparo do Senhor, né? Sim. Um filho adotivo com cerca de 7 anos, sem alfabetização, tornou necessária a especialização em psicopedagogia, que é hoje a sua ferramenta Sim. para ajudar escolas a cuidar de 700 alunos, pastor. Como faz isso? É um desafio muito grande, porque material de trabalho, assim, de pessoal, né? Geralmente é mais Suelen do que eu,
mas nós nos engajamos nesse trabalho com os professores. Periodicamente, eles têm esse preparo, essa capacitação. Então, sempre tem temas direcionados para os docentes, para eles poderem aplicar esse material e esse ensinamento nas escolas. E próximo encontro, eles já trazem o feedback, já trazem o retorno daquilo que foi aplicado na sala de aula. E a gente tem visto, quando a gente faz as visitas às escolas, que isso é uma prática nossa também, né? Uhum. Nós visitamos todas as escolas, inclusive nas tabancas, que são as tribos. Tem uma tabanca que fica mais ou menos 1 hora de distância. São as né? vilas onde moram tribos Isso. específicas, grupos étnicos bem específicos habitam todos a mesma vila, né? Isso. Exatamente. E nós visitamos todos eles e nas visitas eu pude perceber que eles estavam com os livros e eram livros que estavam sendo usados, né? No quadro que estavam escrevendo. Então esse acompanhamento a gente tem visto, tem dado resultados até para os diretores. Eles vão dizer, agora a gente pode, por exemplo, chamar um professor, contratar um professor e ele chegar aqui e ter uma linha de ensino que antes não tinha. Cada professor vinha com sua bagagem, vinha com o seu método e aplicava na escola. Agora a escola tem um padrão e eles não precisam mais deixar a tabanca para poder ir à cidade estudar. Eles podem estar com a família, eles podem estudar, podem ajudar a família nas tarefas domésticas sem precisar abandonar nem ter essa perca da relação familiar mais. Bom, e aí a família chega em Guiné-Bissau no final de 2022, levando José Lucas, já aí com uns 9 anos, mas a família não estava completa. O que aconteceu? O Senhor graciosamente nos deu uma princesa na Guiné-Bissau, a Maria Chambu. Maria Chambu, nós conhecemos a sua história e ficamos impactados como essa história era desconhecida para nós, mas soberanamente planejada, conhecida por Deus. E que bom estarmos em Guiné-Bissau neste tempo para participar dessa história de Deus na vida da Maria. Com quanto tempo ela chegou para vocês? Qual a idade? 6 anos também. 6 anos também. Tanto o José Lucas como Maria chegaram com 6 anos de idade. E não alfabetizada também. Também não alfabetizada. Não. Sim. Mas diferente, José Lucas, ela foi criada num contexto bem diferente, né? Sim. Sim, sim. Sim. José Lucas, ele cresceu nas ruas, não é? Ele, bom, como falam aqui, menino de rua, talvez, seria assim. Menino em situação de rua, né? Menino em situação de rua. Pois bem, obrigada, pastor. Menino em situação de rua. A Maria, ela morava na tribo, até porque na Guiné-Bissau você não vai encontrar menino em situação de rua como aqui no Brasil, porque a família extensa lá é muito importante. Porém, as famílias extensas vivem em situação de total vulnerabilidade, né? E a Chambu se encontrava nesse contexto, órfã de pai e mãe, ela vivia sendo, por uma crença familiar, desde seu nascimento, ela vinha sendo entregue para a adoção, mas... Ela perdeu os pais cedo. Cedo, bebê. Com 6 meses, 6, 7 meses, perdeu os pais. E desde então, que a família extensa oferecia a Chambu para a adoção, mas por motivos dos casais, das famílias, não houve, não deu certo. E recentemente, pastor, nós fomos na escolinha onde ela estuda lá na Buba, é uma escola de iniciativa católica, e a madre se aproximou da gente, né? E falou assim, vocês acreditam em providência? Esse sim. Sim, pois não. E ela falou, conheço essa menina desde bebê que ela é oferecida. Inclusive foi oferecida para mim. Mas porque sou madre, tenho uma vida muito corrida, não pude ficar. Mas olhando para vocês, eu vejo que há providência. O Senhor fez não sei se posso dizer assim, mas cuidou da Chambu por 6 anos. Até que vocês chegassem. Exatamente. Um novo desafio, pastor. Agora tem que construir um poço, porque não há luz elétrica, não há água encanada. Quer dizer, morar no interior de Guiné-Bissau é um desafio. Construindo o poço, nós podemos pensar em avançar com construções, talvez salas de aula e tudo mais. Qual é o impacto da chegada de um missionário com esta estrutura num lugar tão vulnerável como disse a Suelen?
a gente é capaz de impactar áreas que a gente nem planejava. E a gente vê como é extraordinário a transformação do exemplo e do desprendimento, né? A gente faz isso por obediência, mas quando as pessoas enxergam, né, alguém saindo de outro país para chegar no seu país, reconhecendo já as suas debilidades, suas carências, para trabalhar com eles e trabalhar por eles, sem ganhar nada em troca, eles começam a se mobilizar, né? Isso começa a gerar uma empatia. roda do bem, né? Isso, uma empatia que algumas vezes não existia com os filhos, começa a gerar essa empatia, né? Esse reconhecimento da importância do filho. Ir para a escola. Ir para a escola, receber uma palavra de carinho, ser bem recebido, ser relevante na vida deles, gera um ciclo que desprende muita coisa e começa a aflorar um emocional muito mais sadio nas crianças e na família. Até porque 98% das nossas crianças, das crianças assistidas pelo nosso projeto, não moram com os pais. São enviados já bancas para estar com os pais, para Moram estar com a com a família família extensa. Outras não sabem onde é que estão mais os pais. Então essa relação de permanecem. afetividade, não é, do núcleo familiar, Que nós conhecemos, né? Que Não. nós temos aqui 98%. 98% Praticamente não moram com todas os elas. pais. exatamente. Moram com um tio, uma tia que recebeu. Lá também tem a cultura de criança, filho de criação. Eu sou uma tia e recebo aquela criança para estudar e aquela criança vai me ajudar nas atividades domésticas da casa. Isso tinha muito no Nordeste alguns anos atrás. Eu sou filho de nordestino e a gente via muito isso também, né? Esse cuidado, né? Isso é um dom precioso, né? Da generosidade do nordestino que, em função de vários problemas, são pais que deixam o lugar e vêm para o sul para trabalhar, outros infelizmente morrem por condições de saúde precária, enfim, alguns abandonam, famílias que mãe é solteira, né, não conhece o esposo, não tem o esposo e o filho não conhece o pai, acabam sendo absorvidas por essas famílias extensas, né? Porque apesar de toda essa desagregação familiar, eles não abandonam as crianças, acabam, né? Então esse aqui é filho de fulano, é filho de ciclano, e está aqui conosco, né? Às vezes são amamentados desde criança junto com os filhos, né? A gente via isso na história da família do meu pai, que muitos eram amamentados com os filhos biológicos, né? Então a ama de leite, né? A famosa ama de leite. Então a África tem muito disso, como vocês estão dizendo, não é? Sim, é uma realidade geral, né? Uma realidade cultural. O coletivo é algo muito presente. Domina a cultura, né? Agora chegamos a um ponto, pastor. Vocês vão para o campo, precisam do sustento para a família, precisam pagar aluguel, precisam comer, precisam se locomover, não é? Mas vocês não conseguem fazer o projeto funcionar se não houver a retaguarda de igrejas, no caso aqui no Brasil. Qual a importância da participação de igrejas, irmãos e irmãs que contribuem de maneira fiel para que o projeto permaneça ativo? Porque caso contrário, vocês ficam ali sustentados, mas não fazendo absolutamente nada, não é? Porque qualquer ação que vão fazer precisa, se no caso da educação, de material pedagógico, precisa de salas de aula, precisa apoiar os professores, precisa dar um lanche. Qual é a importância para os nossos irmãos que estão ouvindo entender que sem a retaguarda das igrejas, sem o apoio financeiro, o projeto não funciona? Eu louvo a Deus pelo nosso sustento, né? Pelas igrejas, irmãos que principalmente sustentam. a igreja mãe dos irmãos. A nossa igreja, lá né, no tem um interior de papel Pernambuco. fundamental Exatamente. nesse sustento. E assim, me dá tranquilidade, porque o senhor sabe, como pai de família, Sim, 2 que filhos. Você não consegue pensar se sua família, se sua esposa, se seus filhos não têm um lugar para morar, está em situação de risco, ou sua casa, ou você não sabe o que vai comer amanhã. Sim. Isso deixa qualquer dono de casa, qualquer homem desorientado. Responsável deixa né? ele aflito. Você fica aflito. Então você não tem como trabalhar para fora se dentro você não consegue cuidar daquilo de onde você coloca o seu coração. Sim, e né? como vai cuidar de outras famílias se você não consegue cuidar se você da não sua está própria? bem. Então, graças a Deus, nós conseguimos estar bem para trabalhar no projeto. Sim. E no projeto nós precisamos de pessoas
que sejam fiéis nesse sustento, porque a demanda ela é muito grande, né? O sustento de um projeto e projetos sociais, dinheiro, o recurso nunca é de menos, ou nunca é demais, né? É isso, nunca é demais. Nunca é demais. Nunca sobra, né? Nunca Pode sobra. ser de menos, mas nunca sobra, nunca é demais, porque sempre tem demandas, principalmente em um país como Guiné-Bissau. As demandas sociais são constantes e a gente fica trabalhando para ver como a gente vai organizar as coisas para administrar e crescer de maneira responsável também, para não ter um projeto que ele não tenha administração nem tenha como se sustentar. Então, esse crescimento sustentável, né, faz parte da administração de quem está no campo missionário, essa responsabilidade que não é fácil, né, e também daqueles que estão enviando os recursos. Né? Então, nós podemos dizer, num português bem claro, que o quanto o missionário produz no campo, muito depende de quanto se investe nele. Se não houver recursos, vai trabalhar pouco. Se houverem recursos em abundância, o trabalho é grande. Vocês hoje fazem a gestão de 700 crianças em escolas, não é? É um recurso bom que tem sido enviado para todo esse trabalho. Agora, se não houvesse recursos, vocês ficariam ali em casa, com pouco trabalho, ajudando na igreja, talvez alfabetizando alguns que pudessem caber na sua sala de visita, alguma coisa assim. Então, quem determina o ritmo, muitas vezes, do missionário, podemos dizer, é a contribuição que ele recebe do Brasil, né, Suelen? Sim. As igrejas parceiras nos possibilitam viver o amor. Sim. Não somente falar Sim. sobre o amor. Então, como foi falado, em países como Guiné-Bissau, onde um dos países mais pobres do mundo, né, por, enfim, alguns fatores. O menor IDH do mundo está entre os menores IDHs do mundo, né, Guiné-Bissau? Sim. Então, você pregar o amor e não viver, eles querem ver aquilo que você está pregando. E há alguns domingos eu me surpreendi, porque uma das nossas salas de oralidade escrita é só com muçulmanos, crianças muçulmanas. E aquelas crianças que sempre, tem um grupo de crianças que sempre saem vendendo alguma coisa, ou amendoim, ou banana, frutas. Lá se chamam as bideiras. As bideiras. Saem vendendo qualquer coisa Isso. que tem ali para... Então, depois chegam da escola, pegam lá sua tampa de plástico, colocam o produto em cima e vão vender. Botam na cabeça e vão embora vender. E aí, uma das crianças que participa do projeto, ela é de família muçulmana e ela mora num bairro bem distante. Porque a nossa igreja funciona também na Casa de Esperança Viva. Então, ela mora num lugar bem distante. Ela, no tempo que ela teve de pegar os produtos para vender, ela foi lá embaixo, onde nós moramos, no domingo pela manhã, onde ela sabia que estava acontecendo o culto, porque nós fazemos os convites, sempre. E aí ela foi por lá, que ela nunca apareceu lá para vender. Outras crianças iam, né? E aí ela apareceu lá e ficou escorada num pé de manga, escutando a pregação. Uau. Então, veja como eles começam a se interessar pelo cuidado, né? E ver de onde é que vem esse cuidado, de onde é que vem esse amor tão grande. Sim. E por duas vezes ela já fez isso. Quero saber o segredo, quer reconhecer esse amor. Sim. Então, ela já começa a desviar a rota dela para estar lá parada sem ganhar nada durante 1h30 assistindo o culto de longe. Que interessante. Né? E agora, falando como educadora, a gente sabe e ouve muito que Guiné-Bissau faz parte daquele cinturão de países lusófonos que tem na África. Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, não é? Moçambique, mais ao sul, Angola. Mas não é toda a população que fala e não é todo o tempo. A língua portuguesa é a língua que eles aprendem na escola. Exatamente. Diariamente, qual é a comunicação dos guineenses, né? E como eles se comunicam também com os estrangeiros? Então, a comunicação se dá por meio do crioulo, que é a língua que une as demais línguas. Cada etnia tem Tem o seu dialeto. tem o seu dialeto. E a língua que é comum a todas essas tribos é o crioulo. Exatamente. Então, nós recebemos crianças em nosso projeto que falam o crioulo, mas elas vão ser alfabetizadas na língua portuguesa porque é a língua oficial do país. Embora não é a língua do coração, não é a língua falada no Porque dia a é a dia. língua dos colonizadores, né? Exatamente. E eles têm isso muito vivo. Né? É a língua do branco. Mas o guineense ele tem
sabe, é algo extraordinário. Eles aprendem línguas. Uma criancinha já nasce com o seu dialeto, sim. já sabe o crioulo, Aprende já o crioulo. adquire o português. Olha aí, 3 línguas. Exatamente. A Maria Tiambu, quando chegou na nossa casa, ela só falava o biafada e o crioulo. Que é o dialeto da sua tribo, Sim. a tribo biafada. Sim. E falava o crioulo, que é a língua comum a todos os outros. Exatamente. Nos ouvindo em casa. Pegou o português. Exatamente. E fala português hoje. Fala Nem- português como um nordestino, fala português como um africano. Às vezes fala como paulista. Fala sério? como a Sotaque igreja paulista. paulista aqui, né? Mas Sotaque paulista. Como é que é esse sotaque paulista? Faz aí. Paulista. Não é paulista. Não é paulista, é paulista. É isso aí. Mais limpo assim. Então, a gente nunca foi intencional na educação do português com Mariá. É mesmo. Nunca. Porque a adaptação já é difícil. Sim. Então, a gente sempre acompanhou em orientá-la, Sim. mas não em corrigi-la sempre, em ficar no pé dela para ver o que ela ia errar. Sim. Primeiro queríamos que ela se sentisse em casa. Em casa. Em família, né? Se sentisse Está- acomodada, em casa, abraçada, porque nós passamos por isso. Chegamos em Guiné-Bissau sem saber o crioulo. Então, isso dá um incômodo muito grande. Né? Eu lembro a primeira vez que eu cheguei em Guiné-Bissau, a gente chegou na quinta-feira, domingo eu tinha que pregar. Domingo de manhã eu sentei na mesa e chorei. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou pregar em português, sabendo dessa dificuldade que português não é uma língua oficial, Do mas não é uma língua coração. do coração. Eu disse, Senhor, me ajude. Então, é muito incômodo para você estar num país que você não conhece, você não se sente parte daquilo, Sim. principalmente da língua. Sim. Então, para a criança, isso não, a gente quer deixar ela chegar, sentir em casa, Sim. para então começar as orientações da língua, né? Por isso que nós reforçamos aqui no Conexão Cast, quando entrevistamos missionários, a importância da aculturação e do aprendizado da língua. Isso. Porque se você quer ser um missionário efetivo, ou seja, quer levar pessoas mesmo aos pés de Cristo, que é para isso que o missionário foi enviado, ele não foi enviado para alfabetizar pessoas, ele faz isso. Ele não foi enviado para alimentar crianças, Exatamente. ele não foi enviado para, ele foi enviado para ensiná-las que Jesus Cristo morreu por elas. Sim. E ele pode transformar a vida. Sim. Então, se nós queremos ensinar uma verdade que muitas vezes é bem oposta àquilo que eles aprendem em casa, com seus Isso. pais, com os líderes religiosos, Exatamente. precisamos falar a língua deles. Nas escolas, é proibido falar crioulo em sala de aula. Olha aí, E sim, só o português. No nosso projeto, é um projeto de ensino da língua portuguesa. Porém, como usamos a estratégia para o nosso propósito maior, que é ensinar através das escrituras, em alguns momentos eu dou uma pausa no português Incentiva que eles falem e vou crioulo. falar no crioulo Olha para isso. explicar aquela verdade bíblica. Porque eu sei que só falando em crioulo elas vão compreender aquela verdade na totalidade. E aí depois a gente volta para o português. Muito bom. Zé Lucas também aprendeu crioulo. Sim, Olha aí. José Lucas é um guineense É. no coração, é um menino de ouro. Se adaptou muito fácil, tem muitos amigos, ele ama a academia de futebol Uhum, e louvamos a Deus por essa estratégia que o Senhor nos deu, uhum, porque também foi uma bênção na vida do nosso filho, né? uhum. No lugar onde não há acesso a entretenimento, né? Sim, lazer. Lazer. Nós não temos, eu falo com minha mãe brincando, depois que vim para o interior, eu me tornei uma Masterchef, porque lá não há nem onde fazer um lanche assim sequer, levar o nosso filho. Então, José Lucas, ele ama a comida guineense, ama o futebol, e o Senhor nos deu a graça de morar numa terra onde somos banhados pelo grande rio Buba. Então, de vez em quando, ele vai pescar com o pai. Nós temos aqueles momentos de lazer com a família. Deus é gracioso, ele sempre dá escapes, né? Sim. E Guiné-Bissau é um lugar muito bonito. Então, a gente tem procurado mostrar para o nosso filho que é um privilégio servir. Sim. E que mesmo sendo privados de coisas da nossa cultura, do nosso bem-estar, nós podemos também ser felizes. Sim. A gente se sente privilegiado pela vida dele, na nossa família, porque era uma preocupação muito grande nossa, né? Porque ele saiu da família dele, da família biológica, ele foi afastado por medida protetiva, então ele já foi tirado da sua família biológica.
quando eu saí da igreja onde eu pastoreava, então já foi tirado daqueles que abraçaram ele quando ele chegou. A nossa igreja, a igreja de congregação em Itabaiana, logo quando chegamos, José Lucas chegou, a nossa família, abraçou ele assim com um amor profundo. E ele foi tirado de lá por causa da nossa missão. Né? E aí estar com a família, a nova família, e de repente ser tirado do seu país, ser tirado mais uma vez de sua família, nova família para lá, para Guiné-Bissau. E eu dizia, Senhor, só o Senhor para cuidar, nos ajudar a cuidar do nosso filho, nos ajude a esse cuide do coração dele. A primeira vez que José Lucas foi retirado da família foi uma medida protetiva. A segunda, Sim. vamos dizer, foi uma medida propositiva. Não é? Isso. Deus tinha um propósito para os pais, e aí se tornou também o dele de ser missionário, porque Sim. a criança também é uma missionária, Sim, né? Sim, exatamente. Ela já começa ali também de alguma forma. A gente hoje usa uma terminologia muito própria e é importante cuidar desse grupo tão específico que são os FMs, os filhos de missionários, Exatamente. né? E não escolheram necessariamente ser missionários, mas estão num contexto, né? E sim. podem sentir o mesmo prazer se o Senhor os chamar, e é por isso que nós vemos tantos filhos de missionários também se tornando missionários. Outros não têm o chamado, seguem uma vida, né, cristã, mas fora do campo missionário, igualmente importante, não é? Trabalhando, servindo na igreja local. Mas José Lucas está tendo aí uma experiência junto com os pais, porque ele chegou no campo junto com os pais e começou a servir ali. Vamos para esse último bloco falar sobre o tema da nossa reunião hoje, desse nosso Conexão Cast, que é a alfabetização, não é? Guiné-Bissau, como muitos países da África, tem deficiências escolares. Vocês chegaram ali já com a sua capacidade de educadora, a visão que vocês já tinham, 2 visitas que você havia feito ao campo, uma do pastor Eliseu, vocês perceberam que a necessidade era a alfabetização. Como que a alfabetização pode contribuir diretamente para a pregação, a proclamação do Evangelho num país como Guiné-Bissau? Olha, existem lugares que nós não podemos chegar, mas a palavra do Senhor chega. Eles podem ler as Sagradas Escrituras e compreender. E o Espírito Santo falar-lhes ao coração quando nós não podemos estar. Então, quando nós educamos, quando nós alfabetizamos, nós não somente habilitamos aquela criança para viver sua vida comum, mas para viver a vida de Deus, porque elas têm o privilégio de levar a Bíblia para casa. Nós não temos acesso também a tantas livrarias evangélicas, então nós ainda não tivemos a condição de entregar uma Bíblia completa para cada um. Nós tivemos a graça de entregar agora o Novo Testamento para cada um. E ao levar para casa eles podem ler. Então entregar para a criança esse direito que lhe assiste e poder abrir as portas para a compreensão do Evangelho. Que grande oportunidade é essa, né, pastor Eliseu? Porque a educação secular e a educação religiosa estão muito próximas, né? E elas abrem portas e é tudo que uma criança precisa no início da sua vida, né? Aprender as disciplinas cognitivas, né? Escolares, sim. Mas também aprender mais sobre o Evangelho e sobre a fé. É verdade, é um privilégio poder dar condição, né? Eles até mesmo no projeto de chamada Mala Viajante, né? E eles poderem buscar o português na Bíblia. E nessa Mala Viajante eles colocam alguns livros para didáticos, fábulas, histórias com fábulas, e botam a Bíblia também e levam para casa, né? E aí eles podem guardar na mala sem perigo, né? Sem ter nenhum perigo ali de eles serem acusados ou serem maltratados porque estão com a Bíblia. É algo do projeto. Então, eles devolvem depois de uma semana ou 2 dias depois. Então, eles têm muito desejo por aprender. O que falta, muitas vezes, pastor, são as possibilidades. Né? As oportunidades. As oportunidades para desenvolver a capacidade que o guinense tem, que é extraordinária. Não, acabamos de ouvir isso, Ellen, dizendo se uma criança... ele é estimulado, ele em qualquer lugar do mundo ele vai aprender. Exatamente. Porque uma criança brasileira aprende só o português, mas uma criança guineense fala 3 línguas. Exatamente.
Exatamente. Eu conheci um jovem em Cabo Verde, quando fomos em 2020, 25 anos de idade. Ele sabia falar fluentemente 8 línguas. Tá vendo? 8 línguas. A nossa Maria, ela nunca tinha frequentado uma igreja, não é? Então, a primeira vez que foi, reproduziu em riqueza de detalhes a história que ela ouviu. E logo depois, nós ensinamos uma canção em crioulo, e ela chegou em casa já traduzindo aquela canção para o Biafada. Tá vendo? Muito também porque a cultura deles é uma cultura muito oral, Sim, não é? sim, Pouca exatamente. escrita e muito oral. Então, o que eles aprendem é tudo Eles na reproduzem. oralidade, né? São histórias que os professores contam, que os pais ensinam. Então, muita coisa tem que ser armazenada aqui na cabeça, né? Sim. E ali processado, sem ajuda, sem auxílio de material didático Isso. nenhum. Isso. Agora, quando vem um caderno, um lápis de cor, aí é uma sensação de paraíso, né, Suelen? Exatamente. O sorriso daquela criança ao pegar um pedaço de papel Exatamente. e uma canetinha que vai pintar e dar cores. Como é que é isso? Conta. Recentemente, nós tivemos esse privilégio de entregar a cada criança do nosso projeto um kit escolar. Nesse kit, tinham cadernos, lápis de cor, tesoura, lápis de escrever, enfim, um kit escolar. Nós imaginávamos que eles iriam ficar felizes, até gravamos um vídeo e colocamos nas nossas redes sociais. Ficamos tão impactados, não tinha como conter as lágrimas. Nós organizamos bolsinhas para cada uma, personalizada, padronizada do nosso projeto. E aí falei para eles, olha, quando vocês abrirem, vocês vão ver amor. Porque é o resultado, né, de quem contribui. Contribui por amor e a gente consegue colocar aquilo ali, Sim. que seja palpável. Então, quando eles abriram, que viram, eles começaram a gritar e a pular. Uau. Uma criança que pulou do banco assim, ficou pulando, batendo palma. E Sem dizia falar. assim, não, é um caderno, não, são 2. E quanto mais ele contava, mais ele gritava. Não, são mais... 3, são 4 são cadernos, 3. Aí ficou grandes. balançando o outro assim, é grande, Meu é grande, Deus! balançava o outro assim. Uhum. E no meio tinha um reloginho também dentro, Isso. e eles pulavam, batiam palma e Fazia davam obrigado, graças obrigado, a obrigado. Deus. E mostrava Uhum. para o outro, compartilhava assim, o que tinha um ganho com um colega assim, Está lá vizinho. registrado nas nossas redes sociais. Assim, foi um dia lindo, impactante. Me perdoe fazer uma última pergunta, porque vocês muito nos emocionaram esses dias que estiveram conosco, né? E talvez ela traga uma certa emoção a vocês, porque o missionário tem um certo sangue frio de vez em quando, mas também ele é de carne e osso, né? Sim. E é exposto às emoções. Certamente vocês foram às lágrimas nesse dia. Qual é a sensação quando vocês veem essa criança com material na sua mala, que eu percebi que as bolsas escolares são chamadas de malas, né? Com a sua mala ali, com os cadernos novos, os lápis, saindo da escola e às vezes encontrando uma criança, que muitas vezes pode ser até um irmão, alguém que não está ainda lá, não tem esse privilégio. Deve ser uma sensação muito difícil, né, pastor? É difícil porque parece que a gente nunca consegue ser suficiente. A nossa satisfação tem que estar na obediência a Deus, porque a necessidade para todo lado. Todo lado que você anda, você vê necessidades. E dizer, Senhor, me ajuda a ser obediente, né, e fiel naquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Exatamente. Porque senão a gente afunda emocionalmente. Agora, não é fácil. Um dos momentos mais difíceis para mim, como Eliseu falou, ele fica nessa parte do pastoreio, na parte administrativa da casa, e eu fico no contato com as crianças pela profissão, né? Sim. E uma das partes mais difíceis, a casa do nosso projeto, o muro ele não é fechado, assim, então crianças têm acesso, né? Às vezes a entrar no projeto quando nós estamos servindo o lanche. Aí é muito difícil. Porque ficam aquelas crianças na porta, na janela, assim, e a gente fica, meu Deus, como eu vou fazer, né? Nós temos uma responsabilidade com essas crianças que estão dentro do projeto. Senhor, nos ajuda a largar as tendas, nos ajuda a fazer um pouco mais, porque às vezes são crianças, parentes das nossas crianças, entende? São Então, primos, vizinhos, irmão, aquele que mora. Então, aquela criança sabe que ali ela está tomando uma xícara de leite, mas o seu irmãozinho está em casa com fome. Então, hoje,
a nossa prioridade seria atender pelo menos aqueles que estão na casa das nossas crianças matriculadas, porque aí nós poderíamos alcançar casas completas. Então, esse é o nosso maior desafio e é algo que nos motiva a trabalhar mais, a fazer mais e a andar pelo Brasil, né? Proclamando, anunciando e orando para que o Senhor levante mais cooperadores. Então vamos fazer isso agora, porque se a pessoa chegou até esse momento do nosso programa é porque ama missões, né? Senão já tinha desligado logo no primeiro minuto. Qual é a mensagem que o pastor deixaria para esses queridos que estão nos assistindo, que amam o trabalho missionário, respeitam aquilo que os missionários fazem e gostaria de poder fazer mais? Eu sempre lembro daquela parábola do bom samaritano, em que Jesus sempre terminava com alguma lição, né, com alguma ordem. E quando ele termina o ensinamento do como é amar o próximo, ele diz, então vai tu e faz o mesmo. Eu não posso fazer diferente do que Jesus fez por nós. Então, essa obediência em desprender daquilo que não é nosso. Nada que nós temos é nosso, pertence a nós. Então, aprender isso com a vida, com os nossos recursos, com a nossa família, né? Com os nossos filhos. Nossos pais fizeram isso, né? Mesmo a saudade tão grande, mesmo a saudade doendo, nós fomos com a bênção deles também, contentes porque estamos servindo o campo missionário. Então, abrir mão de coisas que não são essenciais. E eu lembro muito de uma frase missionária que diz o seguinte: não é tolo aquele que perde o que não se pode guardar, que abre mão do que não se pode guardar para ganhar aquilo que não se pode perder. Então tem coisas que não se podem perder. Aquelas crianças são muito importantes, né? A alma delas é muito importante. Sim. Então, não importa que eu precise perder, né? E às vezes eu fico dizendo, Senhor, não me permita que eu caia no engano, porque a gente chega no Brasil e as pessoas dizem, que bênção, pastor, o que o Senhor deixou, eu não teria coragem de deixar, ou o que o Senhor fez eu não teria coragem de fazer. Dizer, Senhor, o meu parâmetro não são as pessoas, é o meu Senhor. Né? Então o Senhor deixou tudo o que tinha. Tudo. E deu exemplo. E deu esse exemplo para mim, para nós. Então eu não posso ter as pessoas como parâmetro, eu preciso ter sempre o Senhor como parâmetro. Nunca será demais. Nunca será demais. Então, seja recursos, seja vida, então meu conselho é esse. Nunca será demais. Para aqueles que nos escutam, nunca vai ser demais. Sim. O Senhor sempre terá graça suficiente. Ele sempre será mais forte do que a nossa maior fraqueza. Frase de Jim Elliot, missionário entre os Aucas no Equador. Qual é a mensagem que a irmã deixa para esses nossos queridos que estão acompanhando? Vamos conosco na missão de Deus, porque é privilégio servi-lo, honrá-lo, proclamá-lo. E para nós, não é? Que estamos na linha de frente, vamos dizer assim, nós precisamos daqueles que estão na retaguarda. E ainda muito para ser feito. Tem muita coisa para ser realizada na Guiné-Bissau, mas sozinhos nós não conseguimos. Então vamos juntos na missão de Deus. Eu queria aproveitar o final desse programa e essa lição que os nossos missionários deixam, porque eles produziram muito e têm produzido muito no campo. São 700 crianças educadas, alfabetizadas, muitas delas impactadas pela mensagem e os princípios do reino, graças à obediência de uma família que deixou o Brasil, todas as boas condições que tinham ali no Nordeste brasileiro, e seguiram para a Guiné-Bissau. E aqui, diante de tudo que nós ouvimos, podem expressar a sua emoção, mas uma emoção que vem como resultado daquilo que fizeram. Muitas vezes nós, brasileiros, somos muito emotivos, nós tentamos inverter o processo, colocamos a emoção na frente, esperando que ela traga alguma atitude de razão por trás. Isso não vai acontecer. Primeiro nós precisamos agir por obediência, racionalmente. E ter a emoção, que é cabível para todos os cristãos, e todo ser humano tem a emoção como parte da nossa natureza, mas ela é uma reação, uma resposta daquilo que nós fazemos.
Então você que nos ouve, não haja pela emoção. Não ouvindo isso e vendo as lágrimas dos nossos missionários, você também levado às lágrimas, queira agir agora, porque a emoção nunca passa do próximo final de semana. Vemos isso como igreja e nos 25 anos que eu tenho trabalhado em missões, tenho visto isso. Primeiro, obedeça. Seja parte do que Deus está fazendo de maneira racional. E aí depois você tem todo o direito de se emocionar como os nossos queridos. Pastor Eliseu, foi um grande prazer recebê-los aqui nesses dias. Amém, pastor. Meu respeito como pastor missionário de toda a nossa igreja pelo ministério de vocês. Irmã Suelen, Deus abençoe. Nesse abraço, receba também os queridos José Lucas e Maria. Transmita aos seus filhos todo o nosso carinho como igreja. E quando voltarem para Guiné-Bissau, já sabe, Santo André estará indo com vocês. Amém. Muito obrigado. Privilégio. E a você que participou de mais um Conexão Cast, muito obrigado. E fica aqui sempre a nossa orientação, o nosso pedido. Se você gostou desse programa, compartilhe. Se não gostou, compartilhe também. Pode ser que alguém vá gostar e vá participar daquilo que Deus está fazendo no interior de Guiné-Bissau. Um beijo no seu coração e nós voltamos numa próxima oportunidade com o nosso Conexão Cast.